Amém. Louvado seja o nome do Senhor. São os futuros pastores, missionárias, né, da Igreja de Cristo. Nossas criancinhas. Paz, querido, no seu coração. Amém. Que Deus continue nos abençoando, porque abençoados nós já somos. Quem aqui é abençoado? Amém. Eu sou, sempre, pelo meu papai. Eu só quero reforçar um pouquinho mais o que a pastora Maísa falou aqui sobre semana que vem, né? Dia 7, o Gênesis, imersão. Queridos, é imperdível. Eu fiz lá em Timóteo, o pastor Cláudio fez, apóstolo, um bocadinho de gente aqui, os Elitos, mais a Miriam. Nós fizemos em Timóteo, gente, é imperdível. Se você ainda não fez a sua inscrição, entra lá no site do Ágape, tem lá o link, faça a sua inscrição, R$35 somente. Essa inscrição não é de Ágape, é direto da imersão lá do céu. O homem é super abençoado, queridos. Ele tem uma unção para te ensinar. A graça de Deus que é imperdível. Se você ainda não fez, faz. E as vagas são limitadas. O apóstolo tudo estava falando comigo que chegou em 140, fechou a porta. Porque aqui não cabe mesmo mais de 140. E o céu tem muitos amigos aqui, tem muitas igrejas aqui que querem participar. E estão vindo gente de Timóteo, que já fizeram lá e quer se engajar nessa imersão e vai estar vindo, acho que vai vir uns 3 ou 4 carros de lá. Então, vamos ficar espertos. Amém? Amém. Vamos Vamos fazer nossas inscrições. Então, queridos, hoje nós vamos estar aqui trazendo uma palavra direto do coração de Deus para a nossa vida. Amém? Nós vamos falar sobre identificação. O que é identificação? Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus me dê graça, que Ele fale com vocês do mesmo jeito que Ele falou comigo lá em casa, quando Ele me deu essa palavra. Eu chorei de ir no banheiro, gente, que vocês nem imaginam, quando Deus foi falando no meu coração. Eu espero que Ele fale com vocês também. Que a gente está aqui para falar, mas a obra é do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, a Igreja de Cristo, nos últimos dias, nós sabemos que tem buscado conhecer mais o desconhecido fato de nossa identificação com Cristo. Às vezes a gente vê falar, a gente ouve daqui ou dali, mas não cai no nosso espírito o que realmente é a identificação da igreja para com Cristo. E às vezes, queridos, nós ainda achamos aqueles que perguntam, pastora, mas o que é realmente identificação? Hoje você vai sair daqui sabendo 100% o que é você se identificar com o que foi feito na cruz do Calvário. Amém? Amém. Você quer? Amém. Foi muito bom. Deus falou muito comigo, querido. Eu espero que fale com você também. Então, eu quero responder para você. A identificação significa o quê? A nossa união, a união da igreja, a minha união, a sua união completa com Jesus Cristo em seu sacrifício substitutivo. Você sabe que na cruz do Calvário foi uma substituição. Jesus, Ele tomou a nossa natureza, nosso pecado, tudo de ruim, nosso egoísmo, tudo de ruim que está dentro do ser humano, Jesus tomou. E ali naquela cruz, Ele deu para mim e para você uma vida santa, uma vida linda, maravilhosa e eterna na glória. Isso foi mesmo assim, algo tremendo, tremendo, tremendo. Então nós temos que identificar isso no nosso espírito. Por exemplo, esse termo aqui usado por Paulo. Eu fui crucificado com Cristo. Com quem? Cristo. Com Cristo. Com Cristo. Então a nossa identificação com Cristo, em sua crucificação, você vai ouvir aqui. Você se identifica que? Para pensar um pouquinho. Você morreu com Cristo. Amém?
Esse com aí faz toda a diferença. Diga, eu morri com Cristo. Você foi crucificado com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. E você agora, depois de você ter morrido na cruz do Calvário com Cristo, você se tornou vivo com Cristo. Então, agora, você está sentado com Ele, ao lado do Pai. Em Efésios 2:6, a palavra de Deus é bem clara. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, querido, essa pequena preposição aqui, com 3 letrinhas, com, é a chave. É a chave que tem destrancado, sabe, uma verdade há muito tempo escondida, a qual nos é importante e vital para a minha vida e para a sua vida. Esse com faz toda a diferença. Essas 3 letrinhas, ela tem que fazer diferença na minha vida e na sua, quando nós nos posicionamos, quando nós deixamos cair no Espírito, aonde realmente nós estamos. Então, o ensinamento de identificação revela a nós o que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Quando nós nos identificamos, nós temos que ter a real entendimento. Desde que ele foi à cruz, até quando ele se assentou à destra do Pai. Nós temos que ter essa direção. Sabe, nós temos que ter verdadeiramente esse discernimento. O que Jesus fez para nós. E muitas vezes, querido, Paulo usa essa preposição com, sabe, em conexão com seu ensinamento substitutivo. Está dando para entender? Em Gálatas 2:20, Paulo falou assim, olha, eu fui crucificado com Cristo. Vamos repetir? O que o Paulo falou? Eu fui crucificado com Cristo. Quem foi? Eu. Você, a igreja, todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, foi crucificado com Cristo. Então ele nos conta que ele morreu com Cristo. E eu fiquei pensando lá em casa, falei, meu Deus, o que Paulo sentiu, viu, sabe? Literalmente quando ele teve essa revelação. Foi por isso que o ministério dele foi tão supimpa aí, né, gente? Todos nós sabemos. Muitos têm vontade, gente, pai, me dá o ministério de Paulo. Mas não quer buscar a revelação que ele teve. Paulo teve a revelação genuína do Evangelho de Cristo. Então, ele falou, esse com aí, ó, fez toda a diferença para Paulo. Eu fui crucificado com Cristo. Ele se viu literalmente ali naquela cruz, sendo crucificado. Então, ele nos conta que ele morreu em Cristo, com Cristo. Paulo, ele viu literalmente a morte do velho homem ali naquela cruz. Ele morreu com Cristo. Ele foi sepultado com Cristo. Paulo teve esse entendimento, essa revelação no seu espírito. Será que nós, como igreja, nós temos essa revelação? Que nós literalmente morremos com Cristo ali naquela cruz? Que literalmente nós fomos sepultados com Cristo? Quando ele foi levado ali ao sepulcro? Então, querida, aqui está a nossa chave. Cristo se tornou um conosco em pecado. Ele se tornou um conosco em pecado. Para que nós, como igreja, sabe, nos tornemos um com Ele
em justiça. Amém? Está dando para você entender? Então, ele se tornou, querido, como nós éramos antes. Pecadores. Justiça. Mentalidade de pecado. O pecado que nós herdamos de Adão. Ele se tornou para que nós sejamos assim como ele é agora. Um Adão antes do pecado, querido. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós somos mesmo aquele Adão antes do pecado, que consegue se comunicar literalmente com o Pai. Então aquela substituição foi para isso. Ele morreu a minha morte, a sua morte, para que hoje nós possamos ser um com Ele, em vida. Ele nos deu a sua vida. Foi uma união dupla ali naquele lugar, na cruz do Calvário. Sabe? Ele se uniu conosco ali naquela cruz no nosso pecado. Nossa união com Ele em sua glória lá no trono também foi feita ali na cruz do Calvário. Foi substituída ali na cruz do Calvário. Em Efésios 2:6, a palavra de Deus diz: e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está como igreja? Aonde você está como pessoa? Assentado com Ele nos lugares celestiais. Jesus se tornou um de nós, como nós éramos, para que nós nos tornamos como Ele é hoje. Sabe? Ele morreu para nos trazer vida. Você já parou para pensar nisso? Jesus morreu para nos trazer vida. Ele foi feito pecado para nos fazer justos. Hoje nós somos justificados por um Deus que deixou a glória vazia. Por quase 34 anos. 9 meses no ventre de Maria. E 33 anos aqui. Jesus se tornou fraco para nos fazer forte. Ele sofreu vergonha para nos dar a glória. Sabe, querido? Ele foi lá no inferno para nos levar para o céu. Ele foi condenado para nos justificar. Jesus foi feito doente para nos dar a cura. E você sabia que Jesus foi expulso da presença de Deus para nos fazer bem-vindo lá. No fato, querido, da identificação, nós temos uma das mais ricas frases da redenção, que é essa: eu fui crucificado com Cristo. Na hora que isso cai no seu espírito, toda a sua vida muda. Tudo dentro de você tem que mudar, como mudou Paulo. Sabe? Quando Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo, significou que ele tinha sido o quê? Julgado. Ele tinha sido condenado. Ele tinha sido expulso. Ele tinha sido despojado, pregado ali naquela cruz. Foi isso que Paulo falou, quando ele se identificou com Cristo. É assim que a igreja tem que se identificar com Cristo. Quando Saulo de Tarso identificou-se com o homem Jesus, o aceitou como seu Salvador e o confessou como Senhor, naquele momento, querido, ele se tornou um homem
crucificado para o povo judeu. Ele se tornou um pária, um homem desprezado, ou repelido ali pela sociedade judaica. Não é de se admirar, querido, que ele disse lá em Gálatas 6,14, que o mundo havia sido crucificado para ele. E ele havia sido crucificado para o mundo. É isso que Paulo sentiu. É isso que nós, como igreja, temos que sentir no nosso espírito. Sentir crucificado para o mundo. Paulo sentiu isso. E na hora que ele sentiu isso, o mundo foi despojado para Paulo. Não havia mais nenhuma ilusão no coração de Paulo do mundo. Não havia, não pôde ter. E muitas vezes a igreja ainda tem essa falsa ilusão que o que nós fizermos vai ser o bastante para nossas vidas. É engano seu. Foi o que Jesus fez ali naquela cruz. Naquele momento que Paulo se sentiu crucificado ali naquela cruz, ele não podia mais ser enganado. Quando ele se identificou verdadeiramente com Cristo. Paulo viu a sua identificação em Cristo em sua crucificação. Ele se viu ali naquele lugar. E nós sabemos que a crucificação, querido, não significa morte. Não. Significa união com Cristo em sua desgraça e no seu sofrimento. Sabe, Romanos 6, no verso 6, a palavra de Deus diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. A igreja de Cristo, querido, eu e você, não precisamos mais ser escravos do pecado. Não podemos ser mais escravos do pecado, porque o pecado já foi vencido na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós somos justificados. Hoje nós temos a natureza da justiça. Aquela natureza adâmica já foi vencida ali na cruz do Calvário. Os homens e mulheres, querido, que com razão, com certeza, cercavam ali a cruz, quando Jesus estava ali sendo crucificado, sendo levantado ali naquela cruz, aqueles homens e mulheres que com razão cercavam ali a cruz, só podiam ver aquele homem físico, Jesus Cristo, sendo pendurado ali naquela cruz. Aqueles homens e mulheres, a maioria deles, não enxergava verdadeiramente nada do que realmente estava sendo feito ali naquela cruz. Eles enxergavam um judeu sendo levantado ali naquela cruz. Mas eu garanto para você que Deus podia ver o Espírito de Jesus. Os anjos podiam ver o Espírito de Jesus. E quero falar com você, até os demônios podiam ver o verdadeiro homem escondido ali naquele corpo, ali naquela cruz. Quem estava por trás ali daquele corpo. Até o demônio sabia. Foi aí que veio a terrível hora, quando 2 Coríntios 5:21 se realizou. E está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele, diga nele, fôssemos feitos justiça de Deus.
Foi ali, querido, que a nossa vitória foi garantida. Em Isaías 53, no verso 5, também está escrito: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho. E Jeová, o Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, querido, naquela terrível cruz, ele não só se tornou pecado, mas ele se tornou maldição. Pois Gálatas 3,13 nos conta isso. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo se tornado maldição por nós. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Aquela cruz era minha e sua, você sabia disso? Era eu e você que teríamos que estar pendurado ali naquela cruz. Mas naquela cruz foi um homem que nunca pecou, mas que levou o meu pecado e o seu pecado, que se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Jesus, ele veio como judeu sob a primeira aliança para redimir todos aqueles que estavam sobre aquela aliança da maldição da lei. Aí eu queria te perguntar: há alguma admiração que Deus possa ter visto naquele homem ali naquela cruz? Não. Há alguma admiração que em Jesus, quando chorou a sua agonia, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Há alguma admiração nisso, querido? Não. Ele levou o lugar do pecador em julgamento. Todas as forças da escuridão naquele momento assolava Jesus ali naquela cruz. Todo o inferno, tudo que você pensar de ruim, de mal, estava ali, assolando Jesus ali naquele momento. Porque tudo aquilo ali era para ser meu e seu. Ele foi o nosso substituto ali naquela cruz. Substituto do nosso pecado. De todas as coisas ruins. Da nossa ira. Às vezes nós ficamos irados. Sabe? Da nossa raiva, das nossas pequenez. Às vezes nós nos sentimos pequenos demais. Da nossa ignorância, sabe? Do nosso orgulho próprio. Tudo estava ali. Do nosso achismo, da nossa justiça própria. Tudo estava ali sobre Jesus. Ele tirou. Ele já tirou. Então não sei por que a igreja viver com isso nas costas. Ele já substituiu. Sabe? O pecado não foi acrescentado, querido. O pecado não foi posto na sua conta.
Hoje a igreja não tem o pecado em sua conta, pois ele se tornou pecado por nós. Às vezes, querido, no nosso espírito, nós não podemos ainda entender isso. Quando eu falei com você que eu chorei lá dentro do meu banheiro, tomando banho, lágrimas descendo, foi nessa hora aqui que eu pude ver realmente no meu espírito. Eu não estava conseguindo entender até aquele momento o que Jesus realmente fez. Eu sabia que Jesus foi à cruz. Eu sabia que ele tinha levado o meu pecado. Eu sabia que ele morreu a minha morte. Mas não foi tão forte como o Espírito Santo de Deus me mostrou ali naquele momento. Sabe? E às vezes, querido, nós não podemos entender isso. Na carne. Sem a direção do Espírito Santo. Somente o nosso Espírito pode sondar as profundezas da agonia de Jesus ali naquela cruz. Só o nosso Espírito. Paulo conseguiu isso. Sabe, você pode ouvir Paulo chorar aqui em Filipenses 3:10. Sabe, ele disse: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua glória. Paulo pôde ver o sofrimento de Jesus ali naquela cruz. Eu tenho certeza que naquele momento Paulo queria compartilhar, sabe, das agonias de Jesus ali naquela cruz. Eu tenho certeza que Paulo queria ter comunhão com o seu sofrimento ali naquela cruz. Sabe? Ele queria ter comunhão, com certeza. Mas Paulo não podia fazer isso. Ninguém podia fazer isso, querida. Nenhum anjo podia fazer isso. Porque aquele era o propósito, o trabalho de Deus para toda a humanidade. Quando ele entregou o seu filho para a morte, querido, ele desvendou um amor indescritível ali naquela cruz. Como eu sempre tenho dito, eu tenho 3 filhos e uma filha. Eu jamais daria algum deles para morrer para qualquer um. Deus te ama. Meu Pai te ama. E é por isso que hoje nós podemos estar aqui falando deles. É por isso que nós hoje estamos aqui falando do que Ele fez. Porque isso não pode sair do nosso espírito, querido. Isso tem que andar unido com a vida do crente. Sabe? Com um grande amor, querido, Deus tem por nós para nos presentear com a morte do seu único filho. Por isso, querido, que nós sabemos que hoje nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos e profundamente amados. É isso que a igreja tem que sentir. Eu queria que você agora recebesse o cálice, sem sair do seu lugar, sem sair dessa comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos cear nessa manhã, mas não saia do seu lugar, continue aí. Somente os adoradores do Senhor. Continue olhando para dentro de você. Vê se você está se identificando
com tudo que Jesus fez ali naquela cruz. Vê se você está sentindo, está conseguindo sentir o que Paulo sentiu, o que Paulo viu pelo Espírito. Nós somos uma igreja viva de Cristo. Deus conta comigo e com você. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fomos cheios do seu Espírito. Nós fomos revestidos pela sua justiça. E às vezes, querido, nós vivemos como a igreja de Cristo morta aqui nessa terra. Mas nós somos a igreja viva. Nós somos a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja revestidos da justiça de Cristo. Satanás às vezes tenta te enganar, mas é a função dele. A função da igreja é acreditar no que foi feito por você, pela igreja, ali na cruz do Calvário. Eu quero dizer a você que quando Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados, o véu que separava, que nos separava da santa presença do Senhor, ele foi rasgado em luz. E um novo e vivo caminho para a santa presença de Deus foi aberto. Querido, muitos talvez pensam lá no tabernáculo de Moisés, lá no templo de Salomão, e consegue ver o céu se rasgando. Por muito tempo, a minha mente ia só até ali. Um dia, orando em línguas, em cima da laje lá da igreja, lá em casa, Jesus, o Espírito Santo de Deus me levou até a glória. E ele me mostrou aquele exato momento. O Espírito Santo de Deus falou comigo: você ainda está com a sua mentalidade terrena. Você crê somente que o céu foi aberto, rasgado, ali naquele tempo. Eu vou te mostrar agora o que foi feito aqui, na presença real do Senhor. E ele me mostrou literalmente o Santo dos Santos aberto para mim. Eu chego a arrepiar, queridos. E eu pude entrar literalmente ali na presença de Deus. Que até aquele momento eu só conseguia mentalizar aquela cortina feita por mãos humanas aqui na terra, sendo rasgado, terremoto. Mas o Espírito Santo de Deus, ele foi tão amoroso comigo que pôde me levar lá e mostrar a realidade. O que foi realmente feito por mim e por você. Deus está lá, querido. E ao lado dele está Jesus de Nazaré, o digno. Hoje ele é digno. Quando ele chegou lá na glória, querido, depois que ele ressuscitou aqui na terra, quando ele ficou aqui pela terra alguns tempos ainda, né, uns 40 dias, quando ele chegou lá, os anjos com certeza cantavam digno, que foi o único digno homem aqui, vivido aqui na terra, digno de adentrar e sentar na presença do Deus Pai. Digno. Até então, nenhum ser humano vivido aqui nessa terra foi capaz de entrar até a presença de Deus, porque não era digno de entrar. Mas naquele momento
que Ele venceu a morte. Querido, isso não é utopia, isso não é história para boi dormir, isso não é história da carochinha, é real. E Jesus vem buscar você, querido. Jesus está às portas, batendo, Ele já está vindo. Tudo que já teria que acontecer para Jesus voltar. Como o apóstolo Túlio sempre fala, muitos estão esperando o levante da besta. Eu não. Nós como igreja, nós temos que estar esperando o retorno do noivo. O retorno daquele que foi digno de estar na presença de Deus e levar a sua igreja até lá. Porque é lá que nós estamos, assentados com Ele, à destra do Pai. Eu e você. Olha que privilégio lindo, maravilhoso, querido. Tudo por uma substituição. Nós fomos substituídos. Ali naquela cruz. Ele pegou a nossa natureza, a natureza adâmica, pecaminosa, e nos deu a sua vida eterna. É isso que foi feito, querido. Hoje nós podemos entrar confiantemente no Santos dos Santos. Ele me fez entrar. Eu falei com você em uma visão, literalmente eu entrei na presença do Senhor. Hoje nós podemos entrar sem medo, sem condenação, sem receio, porque nós não estamos apoiados na nossa própria santidade, mas na santidade de Cristo. Nós como igreja, nós temos que nos apoiar a Ele, na santidade dEle. Jesus, querido, Ele está comigo e com você todo o tempo. Ele diz isso na palavra de Deus. Ele está comigo e com você. E eu queria que você tomasse agora o seu pão. Eu queria pegar o meu também. Eu quero que você faça como Pedro, como Paulo. Se você fechar os seus olhos, sabe, quando eu fecho os meus olhos, eu consigo ir longe, viajar longe, né? Eu consigo chegar lá na glória. Eu consigo olhar para dentro de mim. Então, se você quiser, feche seus olhos, olha para dentro de você. Consiga enxergar agora dentro de você esse mundo lindo, maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus tem feito para você. Essa glória linda, maravilhosa que habita dentro de você. Tudo isso foi conquistado por um Deus. Tudo isso foi conquistado pelo Filho. Para mim e para você. Hoje, quando você olha para dentro de você, você não vê doença. Hoje, quando você olha para dentro de você, você não vê pecado. Quando você olha para dentro de você, você vê o amor e a justiça de Deus, que foi feita por você. Hoje você é a justiça de Deus aqui nessa terra. É isso que diz a palavra de Deus. Nós somos a justiça de Deus. E assim como Jesus somos nós aqui nessa terra. É isso que diz. Se não for, a Bíblia é mentirosa e eu acredito na palavra de Deus. Assim como Ele somos nós aqui também nessa terra. Amém. E Jesus, querido,
Ele reuniu ali os seus discípulos naquela última ceia. A última ceia, outro dia, eu acho que foi o pastor Cláudio, não sei, que falou comigo algo que eu até então não tinha pensado. Foi a última ceia que eles estavam ceando com o cordeiro morto. Não é isso? Você mesmo me falou? Porque era o tempo da lei. Eles matavam o cordeiro. Porque hoje nós estamos aqui com um cordeiro vivo. Ele ressuscitou, querido. Ele venceu a morte. Então ele diz na sua palavra: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Todas as vezes que você pensar no que foi feito ali na cruz do Calvário, faça isso. Porque foi por você que eu morri. Foi por você que eu fui no inferno. Foi por você que eu ressuscitei. E hoje estou com você aqui, à destra do Pai. Então faça isso todas as vezes. Que lembrar o que eu fiz por você. Por amor a você. Pode comer o corpo. Agradeça a Ele, querido. Hoje nós podemos estar aqui falando do teu imenso amor. Você olha agora para o seu cálice e lembra, e tenha certeza que esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança, que foi derramado ali na cruz do Calvário por mim e por você. Todas as vezes que você tomar esse cálice do meu sangue, você vai lembrar até a última gota de sangue que foi derramado por você ali, por amor a você, para que você pudesse estar ao lado do Pai, para que você pudesse voltar para casa. Toma, agradecendo a Ele o que Ele fez por você na cruz do Calvário, agradecendo por essa nova e eterna aliança. E a palavra de Deus ainda diz: sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Ele está batendo a sua porta, querido. Ele está batendo a sua porta. Levanta no seu lugar e agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Se essa palavra, o Espírito Santo de Deus, conseguiu te mostrar um pouquinho o que mostrou para Paulo, adore ao Senhor agora. É a sua hora. E depois de você adorar o Senhor, você está livre. Está tendo um domingo mais do que abençoado, porque abençoado você já é. Você está livre para adorar o Senhor na sua casa, falar das grandes coisas do Senhor, que o Senhor tem feito na sua vida. Você está livre para levar a palavra de Deus, levar o Evangelho vivo, levar o Cristo vivo aonde for que você estiver. Você é a igreja viva de Deus, uma igreja abençoada e guardada e lavada e super abençoada pelo grande amor de Deus. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia ao Cordeiro que venceu.
cantamos aleluia, e nós cantamos aleluia, cantamos aleluia ao Cordeiro que venceu. Ao Cordeiro que venceu. Oh, e nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia ao Cordeiro que venceu. Cantamos aleluia, sim, cantamos aleluia, cantamos aleluia ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Para sempre glorificado, para sempre exaltado, ressuscitou o Rei e vivo está, vivo está. Para sempre glorificado, e para sempre exaltado, ressuscitou o Rei, vivo está. É para celebrarmos, queridos. O Rei vivo está, assentado à destra de Deus, vivo está, venceu a morte, tomou o nosso lugar, levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas mazelas. Ele levou sobre si, e o castigo que está sobre ele hoje nos traz a paz. Hoje nós temos paz com Deus porque nós fomos reconectados através dessa obra completa ali na cruz do Calvário, onde Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. Tenha uma excelente semana. Nós nos encontramos no próximo sábado, com a graça de Deus, aqui na Imersão Gênesis. Um abraço, querido.